Ótimo, tá logado. Então você não precisa fazer isso. Isso é um diferencial enorme, né? Um divisor de águas, né? Porque é muito mais rápido você fazer dessa forma do que você ter que... Então, vamos trocar aqui para Sarah Connor. E a empresa aqui que a gente vai trocar e vai colocar Microsoft. Ó, Sarah Connor, inicial. Oi, pessoal. Depois de muitos pedidos de quem assistiu esse vídeo aqui, onde eu mostro como diminuir a quase zero o número de WUs do Bubble usando um plugin, resolvi fazer um tutorial completo de como autenticar, fazer buscas com filtros e ações do back-end do Zeno a partir da interface do Bubble. Se você já conecta Zeno com o Bubble usando o API Connector, esse vídeo vai explodir a sua cabeça, porque você vai fazer a mesma coisa que você faz hoje em menos da metade do tempo. Oi, para quem não me conhece, meu nome é Lui e esse canal eu ajudo desenvolvedores e empreendedores a criarem negócios escaláveis e seguros com tecnologia no-code. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal. E sobre o plugin, outra pergunta que eu recebo bastante é: posso confiar nele para construir os meus projetos? A resposta é sem dúvida, por dois motivos. O primeiro motivo é que ele é mantido em parceria com o Zeno, foi desenvolvido usando o SDK, o kit de desenvolvimento de software disponibilizado pelo Zeno, e recebe atualizações mensais. Portanto, não é um plugin que vai simplesmente deixar de receber manutenção de uma hora para outra. O segundo motivo é que ele disponibiliza um fork, ou seja, você pode fazer uma cópia do código e armazenar na sua conta do GitHub. Caso aconteça o improvável de ele não estar mais disponível no marketplace do plugin do Bubble, na pior das hipóteses você cria o seu próprio plugin usando esse código. E agora que você já sabe que ele facilita muito a sua vida e que ele é confiável, vamos lá para frente do computador? Então vamos lá, pessoal. Como eu expliquei anteriormente, nesse tutorial você vai aprender a autenticar no servidor do Zeno usando essas credenciais aqui do Bubble, desse formulário aqui do Bubble, e-mail e senha. Nós vamos aprender a fazer queries com filtros, então a gente vai retornar listas e elementos, registros únicos com parâmetros, né? Então a gente vai enviar alguns parâmetros para filtrar essa lista que vai vir do Zeno. E também a gente vai executar ações no banco de dados, né? Que é criar registros ou editar registros, né? Mas para isso a gente precisa baixar dois plugins. O primeiro é o plugin chamado API Connector, que já está aqui em cima, que é o do próprio Bubble, né? Feito pelo próprio Bubble. E o segundo é o Zeno Connector. Ok. Então o Zeno Connector vai dar alguns elementos para a gente aqui que você precisa colocar lá na tela, né? E depois eu vou explicar. Que é o ZenoAuth, que é usado para autenticação e gerenciamento de token. ZenoQuery, que é para você retornar listas. ZenoGet, que é para retornar registros únicos, né? O Zeno diferencia o que é query e o que é get, né? No Bubble você faria um do search for e retornaria toda a lista, e você usaria o primeiro item da lista caso você estivesse procurando um elemento único, né? Do ponto de vista de performance, isso não é bom, porque ele vai procurar toda a lista do começo até o final, vai retornar uma lista e você vai pegar o primeiro item. Se você procurar somente um registro único e achar no meio da lista e retornar aquele registro, obviamente você vai ter uma performance melhor. Instalando esse plugin, você já tem acesso a algumas ações depois da última atualização que ficaram bem legais mesmo. Eu vou colocar qualquer trigger aqui só para a gente ter acesso às ações. As ações estão aqui: logar um usuário, deslogar um usuário de Zeno, atribuir um token de autenticação para o usuário de Zeno e fazer o sign-up do usuário de Zeno. O que é o sign-up? É criar uma conta nova e logar ao mesmo tempo, né? Então aqui a gente já vê que o princípio de login e sign-up é o mesmo, né? Aqui, inclusive, eu não vou fazer os dois, né? Tem criar uma conta, ou se você já tem uma conta, então o princípio é o mesmo, né? Basta vocês trocarem lá. E para a gente ter acesso aos triggers, né, do elemento, a gente precisa colocar o elemento lá na tela. Ele não vai mostrar na tela quando a gente carregar, né? Mas ele precisa estar visível. Se você esconder aqui ou colocar no pop-up, ele não vai funcionar. Então, o que eu tenho de definição aqui, por exemplo? Nós temos a única definição do ZenoAuth, desse elemento aqui, essa é uma resposta customizada que você pode receber lá do Zeno, né? Então, a gente vai ter que criar um Virtual Data Type, porque aqui só tem acesso ao banco de dados do Bubble, né? Ou das chamadas de API, que a gente vai criar algumas chamadas virtuais ali. Não vai terminar a chamada, mas a gente só vai criar o modelo, né?
E aqui, agora a gente tem uns outros triggers que é o usuário dizendo está logado, o usuário dizendo não está logado e a autenticação do Zeno retornou um erro, né? Caso as credenciais não sejam válidas, né? E-mail ou senha, vai retornar esse erro aqui e você vai criar lógica para, obviamente, mostrar para o teu usuário que deu um erro, né? Mas para isso acontecer, eu preciso aqui no plugin do Zeno Connector e colocar a minha URL de grupo, né? Onde é que eu acho isso aqui? Você acha aqui na parte de API do Zeno. Aqui é cada grupo de URL, né? Eu tenho várias aqui dos vídeos que eu faço. A gente vai usar de autenticação, os endpoints de autenticação eles ficam nessa parte chamada default. Então, para funcionar essa parte do plugin, você não pode mudar esses endpoints de pasta e nem renomear eles, tá? Então, eu preciso pegar esse link aqui e colocar aqui no grupo URL. E na última atualização, eles colocaram esse outro campo aqui que você também precisa colocar. Você fazendo isso, agora o que a gente vai fazer? A gente vai criar os workflows aqui. Então, se você clicar no login, o que a gente vai fazer? Eu acho que vocês já até se ligaram nessa parte, né? A gente vai logar o usuário, beleza. Com e-mail e senha, eu preciso pegar do input lá. E-mail, valor. Opa, senha. Valor, ok. Normalmente o que a gente faria é isso aqui, ó, go to page e ZenoGet, que é a próxima que a gente vai trabalhar. Mas, como isso aqui é uma chamada de API e esse aqui é uma ação rápida, para não ter que fazer aqui, colocar uma pausa, que seria uma gambiarra que não funciona em algumas vezes, né? Você não pode confiar nisso, porque existem diversos tipos de dispositivos, né? Então, agora que a gente tem aquele trigger que é o usuário está logado, então quando o usuário está logado, aí sim, a gente vai para ZenoGet, que é a página que a gente quer. Ou seja, clicou aqui, logou o usuário, quando está logado o usuário, a gente vai para a página ZenoGet. Vamos lá testar? Deixa eu pegar aqui de um usuário. Aqui. E assim, eu acho que é isso aqui. 1, 2, 3, eu acho que é isso aqui. Ótimo. Beleza, tá logado. E como é que eu sei que tá logado? A gente vai colocar um elemento aqui dizendo auth na página. E aqui eu coloquei esse texto arbitrário aqui para mostrar o seguinte: Zeno auth. Se o Zeno auth está logado, formatar texto, né? Logado com yes, não logado no no. Vamos mostrar aqui que ele está logado. Tanto que se eu clicar aqui, ele desloga, né? Então agora ele não está logado. Por que não voltou na página? Porque eu coloquei aqui no fluxo, quando a página carrega, se não tiver logado, aí volta para a página. Então vamos dar um reload aqui, você vai ver que você vai voltar para aquela página que a gente não está logado, já vai voltar para aquela página de index, né? Vamos voltar lá, user.email.com. Inclusive eu estou colocando só com e-mail e senha, né? Caso você se interesse por autenticação por rede social, Google, Facebook, escreve aqui nos comentários que eu faço um tutorial explicando esse processo de autenticação por rede social. Aqui. Beleza. Agora a gente quer pegar aqui as informações desse usuário, né? Aqui está um usuário genérico, né? Empresa, nome do usuário. Então como é que a gente faz isso? A gente vai colocar um elemento ZenoGet aqui na página. E agora sim, a gente tem algumas outras definições que a gente não tinha do ZenoAuth, né? Que é o tipo de dado, o endpoint, o URL de grupo, que você já viu lá. O ID, se você estiver procurando diretamente pelo ID, você pode colocar aqui. Ou parâmetros diversos que você pode colocar aqui. Então, o que a gente vai fazer? Eu já deixei os endpoints prontos. Aqui, por exemplo, puxar o usuário, né? Então, ele vai puxar o usuário pela autenticação do ID. Essa é a parte boa do plugin. Que o plugin, ao momento que você loga, ele já coloca no local storage do dispositivo o token. E toda vez que você fizer uma ação, tanto get como query, ele já envia no cabeçalho, na header. Então você não precisa fazer isso. Isso é um diferencial enorme, né? Uma mudança de um divisor de águas, né? Porque é muito mais rápido você fazer dessa forma do que você ter que salvar no local storage e toda vez que carregar a página, você tem que ir lá no local storage,
puxar esse token e enviar cada ação, né? Antes era assim. Como esse endpoint está num API group diferente do default, eu vou ter que copiar aqui, eu vou aqui e no group URL e colei, né? Aqui o que diz? Se tiver no mesmo grupo de URL do default, que é aquilo que você colocou aqui, então não precisa colocar, pode deixar em branco aqui. Como no meu caso aqui, eu tenho um grupo de API chamado default e o outro bubble front-end, que eu estou usando aqui, eu estou colocando lá, tá? O endpoint é usuário, então eu só preciso colocar aqui /usuário. E agora nessa parte de tipo de dados, a gente vai criar um tipo de dado virtual, ou seja, uma chamada de API que ela não vai ser chamada, não vai ser inicializada, né? Deixa eu colocar aqui o nome do grupo das chamadas Zeno Backend, só para colocar aqui. E usuário, deixa eu expandir aqui e colocar aqui como usuário, né? Eu não preciso preencher mais nada, né? Eu só preciso deixar como JSON, que é isso que ele vai se comunicar lá. E o resto aqui eu não preencher mais nada, porque eu vou colocar tudo manualmente. Eu vou clicar aqui e vou colocar o formato JSON que eu estou procurando. Onde é que eu vou pegar isso aqui? Eu vou aqui, o Zeno tem essa integração com o Swagger. Se você clicar aqui, você vai ter exemplo da chamada de API e os inputs caso precise, né? Então eu vou lá na parte de usuário aqui e vou pegar um retorno. Ó, esse aqui é um retorno modelo, tá? Então eu vou retornar aqui e eu vou colocar aqui, ó. O que nós temos aqui de problemático, né? Se você clicar aqui, aqui a gente precisa colocar ID, sempre tem que ser número. Se eu colocar texto, vai dar erro, tá? Aqui eu tenho criado data. Então aqui nós temos nome, e-mail, senha e ID da empresa. Mas por que ID da empresa, né? É porque se eu rodar aqui, ó, se eu rodar aqui como usuário, colocar como user1, né, que é o que eu estou usando lá, você vai ver que aqui está só o ID da empresa. Por exemplo, deixa eu clicar aqui para ver, para mostrar na tabela, tá? Ó, usuário. Eu tenho essa Jane Doe, que é o user1 que eu estou autenticando lá. A empresa é Google. Só que está mostrando só esse ID, né? Então, se você já é familiarizado um pouquinho com o Zeno, você vai ver que você vai ter que criar um add-on, né? Então, eu vou criar um add-on aqui, que eu vou puxar aqui das empresas. É um single item, que eu sou uma empresa só, não vou tomar uma lista de empresa, e vamos puxar pelo ID, que é a chave estrangeira dentro da tabela usuário e a chave primária dentro da tabela empresa, né? Com o nome empresa, beleza. Isso aqui. Então agora, se eu rodar aqui, você vai ver que eu já tenho aqui, ó, Google. O ID da empresa, quando foi criado e o nome da empresa, tá? Eu tenho que publicar sempre quando eu criar um endpoint, modificar aqui, eu vou ter sempre publicar, porque se você vai usar isso no front-end, você precisa publicar. Se você está fazendo interno aqui dentro do Zeno, não precisa. Então estou publicando aqui agora, e agora a gente vai ver lá que o exemplo da chamada Swagger aqui é diferente. No Swagger, né? Ó, agora nós temos essa parte aqui. Vamos voltar lá e vamos adicionar aqui manualmente. Aqui, por que eu fiz isso? Porque eu queria dar uma dica para vocês, que é muito comum essa parte aqui de dar erro aqui na parte do plugin do Zeno Connector, tá? Que é a parte aqui que nós temos a chave estrangeira na parte de usuário, empresa, ID, e nós temos a chave primária, que isso aqui é o add-on da tabela da empresa, tá? Então eu preciso aqui, se eu mostrar os dois aqui, pode ser que dê problema. Então, quando é um add-on só, normalmente eu não vejo problema, não tem problema, mas de qualquer maneira eu ignoro. Agora, quando você tem vários add-ons, se você está puxando muitas coisas de um usuário só, ou de um ticket só, de um registro só, aí é bom você sempre ignorar as chaves primárias que vão vir do add-on, tá? Se você não entendeu aqui, pergunta aqui, escreve aqui nos comentários que eu te ajudo, tá? Então, beleza, ó, salvei aqui. O que eu fiz? Salvei, daí você vai atribuir aqui que é data, aqui é data. O resto é número, texto. Beleza. Deixa eu ir lá naquele Zeno Get. Tipo de dado, usuário, que eu acabei de criar lá, né? E agora, vamos lá na empresa e vamos puxar isso aqui lá da onde? Dos dados do Zeno Get, né? Então, o Zeno Get dados, nome da empresa. Aqui, ao ver se é o nome do usuário,
É ZenoGet. Opa, nesse aqui é o botão, né? Acho que tá meio confuso aqui, depois tem que trocar. ZenoGet dados nome. Isso. Deixa eu copiar aqui, mais fácil. Agora eu quero o quê? Eu quero e-mail. Aqui a gente tá vendo que tem a inicial, né? Então deixa eu pegar a inicial e fazer um negócio aqui. Na inicial a gente vai pegar aqui ZenoGet dados nome. A gente vai extrair com regex. A gente vai colocar um códigozinho aqui e vai pegar o primeiro item. Aí você vai ficar com a inicial aqui do nome. Vamos lá testar? Ó, Jane Doe, user 1, aqui inicial, né? Então vamos pegar aqui, então vamos trocar aqui para Sarah Connor. E a empresa aqui a gente vai trocar e vai colocar, sei lá, Microsoft. E se a gente der um refresh aqui, ó, Sarah Connor, inicial. E essa é a primeira parte do tutorial. Se você quiser continuar assistindo para ver como é que funciona usando Queries in Action, já clica aqui e continue seus estudos, beleza? Valeu, pessoal!